Boa noite, pessoal. Eu vou dar prosseguimento aqui a videoaula anterior, né, que foi a aula 1, falando sobre um pouco de conceitos básicos de informática. Agora eu vou dar continuação aí até que a gente concretize essa primeira parte de noções básicas de informática, né? E aí a gente vai dar prosseguimento falando um pouco sobre dispositivos de entrada e saída. Então a gente iniciou a primeira aula falando sobre dispositivos de entrada, depois dispositivos de saída, e agora a gente dá continuação falando um pouco sobre os dispositivos de entrada e saída. E aí o primeiro dispositivo que a gente está falando aqui vai ser o monitor touchscreen, né? Que é aquele que a gente pode interagir com o monitor, no próprio monitor, e ao mesmo tempo aparecem as informações para a gente. Então ele é um dispositivo de entrada quando nós selecionamos a parte do touch, certo? E saída quando exibe as informações. É fácil, né? Nós também podemos citar as gravadoras de DVD e CD, né? Olha aí a diferença, viu, pessoal? Não vamos confundir. Quando a gente falou lá de dispositivos de entrada, nós falamos de CD-ROM e DVD-ROM. Agora não, nós estamos falando de leitor de cartão, que faz a leitura dos cartões flash, né? Aqueles cartões de memória, pendrive. Eles são dispositivos de entrada e saída, porque eu posso tanto apagar como colocar informação. Gravadoras de DVD, certo? Que a gente pode gravar um DVD, assim como a gente também pode ler. Então a gente está, no ato da gente gravar, a gente está inserindo a informação. No ato da leitura do DVD, nós estamos saindo informação. E tem também aqui a gravadora de DVD, né? Que faz a mesma coisa. Aí, observação. Vou prestar muita atenção nessa observação, porque cai muito em concurso, principalmente por se tratando de hardware, que é a parte quando fala de driver e driver. Então eu coloquei até aqui, ó, destacado com R, né? Então quando a gente está falando de drive sem R, nós estamos falando de coisas físicas, né? Por exemplo, se eu peguei aqui, eu vou pegar um drive de DVD, um drive leitor de cartão, um driver gravadora, eu estou falando da parte física, certo? E tem também o driver com R, que ele se trata da parte lógica. Então vamos citar alguns exemplos de driver com R. Acabei de comprar uma impressora numa loja. Essa impressora geralmente vem com um CD, né? Então assim, para que o computador reconheça que existe uma impressora, este CD precisa ser instalado, certo? Então essa instalação do CD, ele acaba se tornando a instalação dos drivers com R, certo? Então o programa, a parte lógica em si, para reconhecer o dispositivo, o driver é o R, tá? E então guardem essa observação aqui com vocês, tá, ok? E aí a gente encerra aquela parte falando um pouco sobre dispositivos de entrada e saída, e a gente assim dá uma aprofundada, né? Porque nos outros slides, nos outros vídeos eu já complementei. Então, por exemplo, aqui está falando um pouco sobre dado e informação, um panorama, certo? Então aqui está dando como se fosse uma comparação, ó. Dado, o que ser dado, né? Dado é um elemento que mantém a sua forma bruta, textos, imagens, som, vídeo, ou seja, ele sozinho não levará a compreender determinada situação. Por exemplo, eu tenho o meu nome, meu primeiro nome é Marcos, mas para formar essa palavra Marcos, eu precisei das letras, certo? Mas se eu tiver só a letra por si só, ele vai ser só o significado da letra, tá? Agora, se eu fizer uma junção das letras, ele vai formar uma palavra, tá? Então, o que seriam os dados nesse exemplo que eu acabei de dar? Os dados seriam as letras, certo? E aí aqui embaixo me falando, ó, informação é este mesmo dado, porém trabalhado pelo executivo, o que permite a tornar certa decisão diante de qualquer situação, certo? Então o que é informação? A informação é o dado cuja forma e conteúdo são apropriados para seu uso específico. Então a informação é a junção dos dados,
ok? Nós temos aqui um exemplo que eu gosto sempre de dar nas minhas aulas, né, que eu dou por aí. Eu comparo sempre o computador, né, a máquina em si, como um corpo humano, certo? Nós vamos começar a entrar um pouco mais no corpo humano, ou nos computadores, nós vamos ver que realmente quer ver? Nós temos as entradas de dados, ali ó, olha aqui entra os dados, boca ali ó, sistema digestivo ali, ó, tá vendo? Depois, dentro da nossa barriga é feito o processamento, tá aqui ó, processamento das informações, né? Aqui no caso, o que entrou vai ser processado aqui dentro, ó. E posteriormente tem a saída da informação, né? Que não vou nem citar muito exemplo não, porque senão fica um negócio meio, né, pornográfico, certo? Então, isso aqui é o que acontece dentro de um computador. Entra dados, acontece o processamento da informação e sai a informação. Ok? O maior exemplo que tem para se dar é esse. E aí, para aproveitar, eu vou falar um pouco sobre o tal do byte e do bit, né? Isso aqui cai muito em concurso, certo? Fazendo uma comparação, quantidade de bits, de bytes, certo? Então, o que acontece? A gente tem que entender que os computadores, ali ó, entende impulsos elétricos como sendo positivos ou negativos, né? Então ele entende impulso elétrico. Realmente, se nós abrirmos um gabinete, a gente vai se deparar com o quê? Várias placas, vários dispositivos eletrônicos, fontes de alimentação. Então tudo ali que vai passar são só impulsos elétricos. Como é que eles são representados? São representados pelo 0 e pelo 1. Né? Então o que seria o número 1? É a parte positiva desses impulsos elétricos. E o 0 é a parte negativa desse impulso elétrico. Tá? Ó, cada impulso elétrico damos o nome de bit, que significa binary digit, certo? Por isso que é o nome de bit. Então a menor unidade que o computador pode interpretar é o bit. Tudo antigamente era em bit. Um conjunto de 8 desses bits ele forma um byte. Até a partir daí foi feita algumas cronologias para ficar de fácil entendimento. Tá bom? Então, ó, observação aqui embaixo, ó, que cai muito em concurso. Ó. O bit é a menor unidade da informação válida de um computador. Mais um comparativo, ó, byte e bit. Né, pessoal que ainda é meio confuso com essas histórias, né? Ó, para os computadores, representar 256 números binários é suficiente? Certo? Por quê? Tá? Então, assim, por que geralmente representar 256 números binários é suficiente? Ó, veio dessa seguinte conclusão. Primeiro, um byte possui 8 bits. A gente vê ali que a cada conjunto de 8 bits forma um byte. Certo? Segundo, um bit representa dois valores. Esse bit pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, cada bit representa dois valores, positivo e um negativo. Está aqui, representados por 0 e 1. Terceiro, então, como é que a gente faz para chegar nos números elevados, né? Ó, basta fazer 2 do bit, né, que é o positivo ou negativo, elevado a 8, que são os 8 bits lá que formam um byte. Se nós pegarmos aqui e fizermos uma conta, 2 elevado a 8 vai dar 256. Certo? E assim sucessivamente. Por isso que só isso é capaz de efetuar todos os cálculos na informática. E aí vem dizendo assim, ó. Os bytes representam todas as letras, maiúsculas ou minúsculas, sinais de pontuação, acentos, sinais especiais e até mesmo o que não podemos ver, no caso são os espaços. Então toda letra que a gente digita no computador é considerado um byte, ou seja, um conjunto de 8 bits. Aí vem assim, ó, para que isso tudo seja válido, tudo passa por uma norma, né? E essa norma que se segue dos bits, dos bytes, eles seguem a tabela ASCII, certo? Cada byte representa um caractere, um sinal. Então, a partir daí foram criados vários termos para facilitar a compreensão humana da capacidade de armazenamento. Ó.
certo? Basta a gente seguir essa linha de raciocínio aí que eu acabei de colocar na tela. Ou seja, a gente sabendo essa cronologia, dá para a gente matar algumas questões aí de concurso que nós vamos ver na próxima videoaula. Então o que eu venho dizendo aqui, ó? 1 byte é igual a 8 bits, como nós vimos lá. E aí eu coloquei também, para aproveitar, coisas que caem em concurso, são esses simbologias que às vezes são representados por símbolos, né? Então, ó, 1 byte representa 8 bits. O byte é representado pelo B maiúsculo e o bits é representado pelo B minúsculo. Então, se a gente tiver alguma questão de concurso aí que tiver um B minúsculo, representa o bits. 1 kilobyte, que é o KB, é igual a 2 elevado à décima potência, certo? Que é como a gente viu no exemplo anterior, ou se a gente fizer esse cálculo do 2 elevado à décima potência, ele vai dar 1024 bytes. Então, o conjunto de 1024 bytes equivale a 1 kilobyte, certo? 1 megabyte, ó, e assim sucessivamente, ó, 1 megabyte, que é o MB, equivale a 2 elevado a 20, ou seja, 1024 kilobytes, e assim sucessivamente, ó, 1 gigabyte, GB, 2 elevado a 30, ou 1024 megabytes. Depois vem o tera, depois vem o peta, depois vem o hexabyte, certo? Que são esses conjuntos aqui, e assim fica fácil a gente fazer o cálculo, ok? E aí, uma última dica, certo? Para a gente encerrar essa videoaula de hoje, ó. Kilobyte, que é o KB, é capacidade de armazenamento. Megabyte, que tem um MB maiúsculo, eu tenho capacidade de armazenamento. Então, aqui está mostrando a diferença do B maiúsculo para o B minúsculo. Quando eu tenho algumas descrições com B minúsculo, ele equivale à velocidade. Quando eu tenho alguma coisa com B maiúsculo, eu tenho, ele equivale a armazenamento. Então eu tenho aqui, ó, kilobits por segundo, megabits por segundo, certo? Então, velocidade de tráfego nos computadores, ou a troca de informação de um dispositivo para outro dentro do gabinete. Tá ok? E com isso a gente encerra a nossa videoaula hoje, né, com essa frase, ó, o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é o dicionário. Albert Einstein. A gente encerra aí por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula falando sobre bits e bytes para tirar essas dúvidas. E na próxima videoaula vocês fiquem atentos aí que nós vamos colocar alguns exercícios comentados de acordo com esses bytes, bits, esse mundo dos dispositivos de saída e entrada, ok? Muito obrigado aí. Fiquem com Deus e uma boa noite.